Bom Bom dia, dia, pessoal! Que pessoal! bênção e alegria estarmos aqui juntos nessa quinta-feira para continuarmos na leitura do segundo livro de Reis e também orarmos por nossas famílias. Sim, nós estamos chegando ao finalzinho dessa história tão interessante que não tem um desfecho aqui tão feliz. Nós lemos ontem sobre a história do rei Josias e como o rei do Egito, o faraó Neco, estava avançando para tomar a cidade de Jerusalém e ao sair para guerrear contra ele, Josias foi morto naquela batalha. Deus havia chamado Josias para ser um reformador, um homem que queria renovar tanto o aspecto religioso como espiritual da região ali de Judá e de Jerusalém. E ao sair para aquela batalha, Josias foi morto pelo faraó Neco, rei do Egito. Nós vamos ver então como seus próximos filhos vão assumir o governo, mas logo em seguida, o Império Babilônico, sob liderança de Nabucodonosor, que estava expandindo ao redor daquela região, vem também na direção da cidade de Jerusalém, a ponto tanto de tomar o governo daquela região, como expulsar Faraó Neco, rei do Egito, e então o povo de Israel, ali, na verdade o povo de Judá, é levado para o cativeiro na Babilônia. Então te convidamos a acompanhar conosco hoje a leitura de 2 Reis, capítulo 24, é uma leitura bem curtinha, e nós vamos ao final dessa leitura, meditando aqui na palavra de Deus, tirando as lições que podemos para a nossa família, também orar pela sua vida e pela sua família. Amém. Então vamos pedir ao Espírito Santo para que Deus possa nos ajudar a entender a palavra e receber a porção especial que Ele tem para cada um de nós. Pai, muito obrigado por esse novo dia, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Nós queremos nesse momento estar com a nossa mente, o nosso coração aquietado para receber a Tua palavra, para receber os Teus direcionamentos, para ter os nossos olhos abertos ao que o Senhor tem para nós nesse dia. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de falar aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a voz de Deus. Fala, Senhor, porque nós estamos ouvindo. Traga entendimento e discernimento a nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler 6 versos apenas que restaram da leitura de ontem, segundo Reis 23. Nós vamos ler do verso 31 até o final e em seguida vamos ler o curto capítulo 24 também. Acompanhe conosco então até o final dessa leitura. Depois do reinado de Josias, então, Jeoacás, filho de Josias, tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou apenas 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, ela era de Líbna, e ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. O faraó Neco o prendeu em Ribla, na terra de Amate, de modo que não mais reinou em Jerusalém. O faraó também impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Colocou Eliaquim, outro filho de Josias, como rei no lugar do seu pai Josias, e o faraó Neco mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim. Esse é o rei de Judá que entra na genealogia de Jesus. Quando você lê capítulo 1 do Evangelho de Mateus, você vê que vem Josias e logo depois de Josias, Jeoaquim. E então o povo de Israel vai para a Babilônia. Mas o rei Neco levou Jeoacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Jeoaquim pagou ao faraó Neco a prata e o ouro, mas para cumprir as exigências do faraó, Jeoaquim impôs tributos ao povo, cobrando a prata e o ouro de cada um conforme as suas posses. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías. Ela era de Ruma. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. Aqui conclui o capítulo 23, nós vamos ler a partir de agora o capítulo 24, que é um capítulo bem curtinho. Diz que durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, aquela região de Judá, Jerusalém. Então imagina, Israel e Judá ao sul é aquela faixa de terra que nós sabemos no mapa de onde ele fica bem central na região do Oriente Médio.
A leste está o território da Babilônia e a oeste estava o Egito. Então, o faraó Neco, rei do Egito, invadiu a região de Judá, assumiu a cidade de Jerusalém, matou Josias. Ele colocou um dos filhos de Josias para reinar sobre aquela região como um governante que o representaria naquela região. Mas nós vamos ver que logo em seguida, do outro lado também, Nabucodonosor, ampliando o Império Babilônico, também invade aquela terra para tomar posse dela. E diz que durante esse reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país. E Joaquim tornou então seu vassalo, ou seja, começou a estar sob o governo da Babilônia, pagando tributos a Nabucodonosor durante 3 anos. Mas então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas, amonitas, para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos, os profetas. Isso aconteceu a Judá, conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente e o Senhor não o quis perdoar. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e todas as suas realizações estão escritas nos livros dos registros históricos dos reis de Judá. Jeoaquim descansou com seus antepassados e seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O rei do Egito não mais se atreveu a sair com seu exército de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencera ao Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Neusta, filha de Eunatã. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Então aqui Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém e está levando o povo cativo para a Babilônia. Sim, e dentre esse povo estão pessoas como, por exemplo, Daniel. Quando nós lemos na Bíblia o livro de Daniel, aquele jovem se destacou ali ao fazer o jejum de Daniel, não se contaminou com o banquete do rei. Daniel viveu nesse contexto do finalzinho do período dos reis de Israel e a ida desse povo de Israel para o cativeiro na Babilônia. O profeta Isaías também viveu em torno dessa época, o profeta Jeremias, e a partir dessa leitura do livro de Reis, nós vamos, esse é o nosso plano, pular os livros poéticos, que na verdade nós já lemos com vocês aqui. Você pode acessar no podcast Família e Fé ou no YouTube também, no nosso canal Família e Fé no YouTube, e nós vamos começar a ler então a história de outras pessoas que também viveram nesse contexto, como os profetas Isaías, Jeremias, Daniel e algumas outras histórias tão interessantes que vão detalhar então como esse povo que foi levado cativeiro de Judá, de Jerusalém para a Babilônia viveu, e muitos deles permaneceram com seus corações inteiramente fiéis a Deus, e em meio a esse momento de adversidade ao redor do povo de Deus, aqueles que permaneceram fiéis a Deus
experimentaram do seu cuidado, viram milagres extraordinários e o Senhor continua trabalhando no seu propósito de trazer o Salvador do mundo. Dessa descendência real de Judá, apesar de todas as suas falhas, apesar de todos os conflitos e adversidades, o Senhor permanece fiel no seu plano, na sua promessa aos patriarcas de Israel, Abraão, Isaque e Jacó, de que através da descendência deles, povos e famílias de todas as terras seriam abençoados. Amém. Isso se deu através da vinda de Jesus, através dessa herança. Nós vamos continuar avançando na leitura dessa história com vocês nos próximos dias. Diz que Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus oficiais e os líderes do país. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Fez Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou seu nome para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Líbina. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Jeoaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para fora de sua presença. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. E amanhã nós vamos ler o último capítulo de 2 Reis, capítulo 25, vendo o que vai acontecer a partir dessa história. Esse é um momento histórico de fundamental importância na história de Israel. A própria genealogia de Jesus, quando você lê Mateus capítulo 1, vai mostrar que entre os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, até o rei Davi houve 14 gerações. Depois do reinado de Davi, até esse momento em que estamos chegando, a deportação do povo de Judá para a Babilônia, houve mais 14 gerações. E depois da saída do povo de Judá para a Babilônia, até o nascimento de Jesus, são mais 14 gerações. Nós estamos lendo mais do que a história do povo de Israel. Nós estamos lendo a história de como Deus trouxe o cumprimento da sua promessa de trazer salvação, redenção e reconciliação para cada um de nós e as nossas famílias com a própria pessoa de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós convidamos a acompanhar conosco então, o restante dessa leitura e agora queremos orar pela sua vida e pela sua família. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos? Vamos. Pai, nós te damos graças pela sua fidelidade, pelo seu amor leal. A tua palavra nos lembra que a cada manhã as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nós. Sim, grande é a tua fidelidade. Obrigada, se o homem Senhor é infiel, o Senhor permanece fiel ao teu propósito e fará o que é necessário para que o nome do Senhor seja glorificado e as tuas promessas sejam cumpridas em nossas vidas. Amém, Pai. Por isso reconhecemos a tua soberania, a tua grandeza, o teu grande amor e rendemos nossos corações diante do Senhor. Senhor. Receba, Pai, a vida, nossa família. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora. Continuamos te pedindo, ó Pai, um coração humilde, arrependido, quebrantado na tua presença. Que o Senhor nos dê olhos para ver, nos dê ouvidos para ouvir e um coração de entendimento para buscarmos, estarmos alinhados com a direção do sopro do Teu Espírito Santo. Sim, meu Pai. E assim vivermos todos os Teus planos, Pai, as promessas boas que o Senhor já tem preparado para nós. Queremos viver uma vida que glorifique o Teu nome, que cumpra os Teus propósitos, Pai. Oramos por aqueles que hoje estão em situações de desespero, em situações de uma necessidade, Pai, urgente, clamando por um milagre, que o Senhor opere, Pai, assim como mesmo em meio a esse momento em que o povo de Judá é levado para o cativeiro, o Senhor operou na vida de Daniel, tantas histórias maravilhosas, como livrando da cova dos leões, Sim, trazendo Pai. provisões extraordinárias, fazendo-o crescer e prosperar naquela terra de exílio. O Senhor nos orienta, Pai, aonde estamos plantados, buscarmos florescer para a Tua glória. Amém, e crer Senhor, que o em Senhor nome é de aquele que Jesus. opera os milagres necessários. Amém, e que Senhor. atua em nosso favor. Obrigado Sim, porque Pai. o Senhor está conosco. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém, Pai. Nós Obrigado não pela tua temeremos, presença. mas confiamos a nossa família. Tudo que toma o nosso nome e o nosso futuro sob os Teus cuidados. Pedimos o Teu governo, Senhor Jesus, o Teu senhorio, a Tua bênção,
que nos enriquece e não acrescenta dores sobre nós e nossas famílias. Entregamos cada nome agora mencionado em oração, cada Sim, pessoa que está Senhor, orando cada pessoa que conosco, nós cada temos causa de lembrado, oração orado, lembrada diante intercedido. do Senhor. Nós intercedemos em concordância pelos teus milagres, para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa história, Pai. Oramos com ações de graças e fé em nome do Senhor Jesus. Amém. Então Graças a Deus. tem um dia muito abençoado. Sim. Hoje nós não estamos conseguindo ver os nomes, mas bom dia para todos Sim. vocês que estão aí online conosco, todos vocês que estarão ao longo do dia acompanhando essa leitura e orando aqui conosco. Um super beijo. Nós amamos vocês.